Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui por que ainda a internet é o melhor lugar para você abrir o teu negócio, começar a empreender, começar a vender seu produto, seu serviço e conseguirmos faturar muito nesse mercado em si. Antes de contar um pouco da minha experiência e como que eu cheguei na internet, como eu já faturei milhões nesse nicho, eu quero elencar aqui 3 pontos para alinhar com você o porquê que esse mercado de fato é o melhor mercado para se iniciar uma empresa e para você começar a empreender. Primeira coisa, esse investimento ele é zero. Praticamente você tem um computador e uma internet, é o que você vai precisar para começar a abrir um negócio, entender, estudar, começar a estruturar um negócio de fato. Se você for pensar que você fosse abrir, por exemplo, uma pizzaria, abrir uma floricultura, você já teria que ter um investimento físico ali, em estruturar todo o processo, em pagar aluguel, em fazer toda a parte física do negócio em si. A internet não, traz essa facilidade para nós de conseguirmos abrir um negócio com investimento praticamente zero. O segundo ponto também que eu gosto de trazer aqui é a questão de barreira de entrada. Queira ou não queira, a barreira de entrada ela é muito baixa. Vamos supor, se você fosse se tornar um médico, você precisaria fazer uma faculdade de medicina, precisaria fazer um vestibular, passar na faculdade, fazer a faculdade, ou seja, existe uma barreira de entrada, existem muitas pessoas tentando fazer aquela certa coisa. Na internet não é assim. Acaba que a demanda que se tem, a demanda que se tem até hoje nesse mercado em si, de várias coisas e vários produtos, eu vou contar como que você pode montar o teu negócio, o que você pode fazer, o que você pode vender, ela é muito maior que a quantidade de pessoas que tem hoje para atender isso. Então acaba que a barreira de entrada é muito baixa, porque mesmo que às vezes o teu nível de consciência seja baixo, às vezes o teu nível de entrega seja baixo, sempre vai ter clientes buscando pelo seu serviço, sempre vai ter cliente buscando pelo seu produto. O terceiro ponto, essa é a questão de cliente em si. Se você, como eu, às vezes mora numa cidade pequena e morava, eu morava numa cidade bem interior, tinha 12 mil habitantes a minha cidade em si, acaba que você se limita muito àqueles clientes que você tem ali, se você for atender só de forma física. A internet não, você atende cliente em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, Hoje mesmo eu tava fazendo um cliente vendendo pra ele lá do interior do Piauí, e eu tô aqui em Curitiba, no Paraná. Então a internet acaba que gera essa possibilidade, esse leque de opções. Barreira de entrada ela é nula, o seu investimento praticamente é zero, e acaba que você tem cliente em qualquer lugar e a qualquer momento, em todos os níveis e perfis de cliente diferente. Então existe um melhor negócio que esse, existe um melhor lugar que tem todas essas condições para que você consiga abrir um negócio, eu realmente não vejo. Então assim, antes de entrar aqui, o que exatamente você pode fazer para iniciar o teu negócio na internet, eu acho muito válido contar um pouco da minha história. Comecei em 2021 para 22 ali nesse meio. Comecei, na época eu tentei dropshipping, foi a primeira coisa que eu tentei de certa forma empreender nesse mercado. Acabou que não deu certo, fiquei 2 anos ali batendo cabeça, tentando, fazia uma coisa, fazia outra, e as coisas acabavam que não aconteciam para mim. Lembro que nessa época foi uma época bem difícil, porque eu já tava ali meio que saindo da faculdade, ali nos meus 22 anos, 22 para 23 anos. Então eu precisava fazer acontecer, eu precisava fazer dinheiro, eu precisava fazer alguma coisa. Eu não tinha dinheiro, não tinha nem onde cair morto. E eu tinha uma pressão absurda na minha cabeça ali para fazer acontecer e tudo mais. E as coisas não estavam acontecendo. Fiquei 2 anos mais ou menos ali tentando dropshipping, tentando acertar aqueles produtos milagrosos que antigamente eles pregavam aquilo, as pessoas que ensinavam sobre esse mercado. E acabou que não deu certo. E um determinado dia, eu conheci um amigo lá na minha cidade, e ele me apresentou a parte de serviços, que eu poderia vender um serviço, eu poderia vender tráfego pago para um negócio local. Como eu já fazia dropshipping, entendia um pouco de tráfego pago, que era mais para e-commerce, eu fui entender como que fazia para negócio local. Achei super interessante. O desafio em si seria, de certa forma, prospectar os clientes, vender, chegar numa reunião. Desde lá até hoje, então, fundei a minha empresa, juntamente com o meu sócio aqui. Nós estamos mais de 3 anos de mercado, mais de 2.000 clínicas atendidas aqui. A gente atende hoje o mercado de clínica de estética. E, enfim, muita história que eu posso contar também em outro vídeo, como que eu consegui chegar até aqui e faturar alguns milhões nesse mercado em si. Mas vamos lá, eu vou te trazer aqui então 3 pontos de como que você pode alinhar, o que você deve fazer para conseguir já abrir o teu negócio, começar a faturar nesse mercado, começar a faturar com a internet também, utilizar isso a teu favor. Primeira coisa, você vai vender, você precisa escolher algo para tu vender. E aí eu vou te falar sobre a minha experiência e sobre o que eu fiz, e eu consigo detalhar isso de maneira mais clara. Se eu te fosse para te elencar, Marcos, sugerir o que eu escolho para vender, claro que eu escolheria vender um serviço de tráfego. Foi assim que eu comecei. Vender a gestão de tráfego pago, vender a gestão de mídia, para você captar mais clientes para um determinado lugar, um determinado estabelecimento. Quando a gente fala vender a gestão de tráfego em si, quando a gente inicia, inclusive, a gente inicia de forma genérica. Se você já teve algum contato com tráfego pago, tudo mais,
mais. Todo negócio hoje precisa de tráfego pago. Todo negócio hoje precisa de quê? De mais clientes. Precisa divulgar. Precisa estar aqui na internet. Então o tráfego pago ele acaba se encaixando para praticamente 100% dos negócios que tem aí à tua volta. Mas se eu fosse já para sugerir uma dica, eu escolheria um nicho específico, até para ficar um pouco mais fácil de estudar sobre aquele nicho, né? Tem vários nichos que você pode se especializar. Eu tenho um conhecido meu, por exemplo, que atende clínicas veterinárias, que trabalham às vezes com algum produto de mais urgência. Tem conhecido que trabalha com clínica odontológica. Tem conhecido que trabalha somente com fast food ali, com hot dog, com lanche, essas coisas. Tem N nichos que você pode escolher. Eu escolheria, claro, é fato, nichar, escolher um nicho para que você consiga entender mais sobre a comunicação, consiga entender mais sobre aquele cliente, mais sobre aquele estabelecimento, porque na hora de vender fica muito mais fácil você se conectar. Porque aos poucos, claro, vai pegando experiência, você vai entendendo as dores daquele nicho específico e fica muito mais fácil você resolver também, né? E pensando em crescimento e tudo mais, adaptar processualmente a entrega, a escala, estando num nicho só, é muito mais fácil. Então, eu escolheria vender gestão de tráfego pago e escolheria um nicho específico para vender esse tipo de gestão. A gestão em si é muito simples, de modo geral, para você iniciar, é claro, trazendo para entrega, né? O que você vai entregar para o teu cliente, o que você pode entregar para o teu cliente. Se fosse para falar só disso, seria um vídeo muito extenso. E se tiver alguma dúvida específica com relação a isso também, deixa nos comentários aqui, não deixa de colocar aqui. E também já clicar no botão de se inscrever aí, dar um like no vídeo também. Então, falando da entrega, né? Eu iniciaria com duas coisas. A própria gestão de tráfego, então gerir as mídias, né? Como que toda a parte de campanhas e tudo mais, trazendo esse cliente ali pro canal de aquisição e de conexão que ele vai ter o primeiro contato com os leads que você vai captar. E toda a estruturação de estratégia. E quando eu digo estratégia, é o quê? Como vão se trabalhar, qual que é o canal, qual que é o melhor posicionamento, qual que é a melhor rede social, qual que é a melhor plataforma e também os vídeos que serão utilizados. Trazer um pouco de ideia sobre roteirização e tudo mais, que eu vejo que isso vai agregar. Porque hoje uma dor dos clientes, de modo geral, quase todos os nichos, é a questão de pensar o como gravar um vídeo para captar clientes, o que falar nesse vídeo. Então acho que com essas duas coisas inicialmente já estaria sensacional ali para você começar a entrega de tráfego pago e ir ganhando mais experiência, claro, para depois conseguir entregar mais coisas. Então pegando o gancho aqui já para entrar no segundo ponto, né, você literalmente já entendendo essa entrega, né, você escolhendo o serviço de tráfego, escolhendo ter um nicho que você vai atender, estude sobre o tráfego pago. Aqui na internet deve ter no mínimo 1 milhão de vídeos para você, enfim, entender sobre parte de Google Ads, entender sobre Meta, né? Entender sobre outras plataformas também, dependendo do perfil de cliente, quais outras plataformas você vai poder utilizar ali. Mas tem muito conteúdo aqui na internet sobre tráfego pago. Estude, coloca a bunda na cadeira, senta, entenda sobre tráfego. Não é um bicho de sete cabeças, é muito simples de certa forma. Claro que eu sempre falo para todo mundo que eu converso. A melhor maneira de saber é prática. Tu vai entender, tu vai saber como é que chove as campanhas, vai pensar numa questão de estratégia pro teu cliente, mas nada vai superar a prática. Você botar a mão na massa, adquirir cliente e começar a executar o trabalho. Então, segundo ponto, estude bem sobre tráfego, nunca para de estudar, vai sempre se aprofundando, entendendo, porque as estratégias elas sempre estão mudando. E o terceiro ponto, para mim, o mais importante de todos, e isso serve para qualquer coisa, não importa se você vai selecionar vender um serviço de tráfego ou vai fazer um social media, vai fazer criação de site, não sei o que tu vai fazer, que é o que? Estudar sobre vendas. Para mim, vence quem sabe vender. Se eu fosse elencar qual que era a skill que eu tinha lá no início, né, quando eu comecei a empreender de fato, quando eu comecei a tirar as ideias da minha cabeça, era venda. Como que eu não era perfeito em venda? Não sou perfeito em venda e tem muito para aprender ainda, mas eu já sentia que aquela parte, aquela skill em mim, ela já estava um pouco mais desenvolvida que as outras. Então eu já tinha uma facilidade maior de comunicar, de conectar com o cliente. E para mim, isso é o que diferencia pessoas que têm mais resultado, né, empreendendo, do que as que não têm. Às vezes acaba parando ali no tempo, acaba não conseguindo tracionar e ter resultado de fato. Quando a pessoa sabe vender, eu falo que o problema ele se torna mais fácil de resolver, porque se você tá vendendo, o dinheiro tá entrando, com o dinheiro você consegue resolver as outras coisas. Você consegue contratar, você consegue delegar, você consegue comprar um curso para entender, para estudar um pouco mais, mas se você nem vende, aí fica um pouco mais difícil de organizar as coisas de lá. Então por isso que eu falo, entender sobre vendas especificamente é extremamente importante. É isso que vai fazer o teu negócio tracionar de fato, e isso vai fazer você ter resultado. Não importa o que tu vai vender, não importa o serviço que você vai escolher trabalhar, mesmo que não seja o serviço de tráfego, como eu falei para você aqui. Então para mim, resumidamente, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Eu vou indicar também aqui no fim do vídeo um vídeo onde eu falo somente sobre vendas, como vender, como fazer uma reunião de venda, como se conectar com o cliente. Vídeo bem legal, bem interessante. E eu também quero escutar de vocês o que você quer que eu traga mais aqui dentro desse canal, com relação ao serviço de tráfego, com relação à estruturação, com relação a empreender de fato. Deixa nos comentários aqui, tá? Não esquece de se inscrever também no canal, deixar teu like. E é isso aí. See you guys at work.